Fala pessoal, sou o Everton, estou aqui muito bem acompanhado, como diz meu amigo Marcelo, com o Paulo, o Marcelo Misaca, tratar de um tema muito bacana, que a gente nos bastidores a gente fica comentando e em sala de aula também, que é os aspectos práticos da advocacia, né? Exatamente. Temos aqui o Paulo que está na linha de frente, né? Eu e o Marcelo trabalhando no judiciário. Então a gente queria abordar, né, essas situações bem práticas, né, desde o momento em que o cliente chega no escritório, é abordado ali pelas questões do advogado, né, e a orientação que o defensor, o causídico, vai passar, né? Então nosso bate-papo vai seguir essa linha, depois a gente vai fazendo outros programas, né, para ver até o momento da satisfação, como a gente diz, do direito, né? Até na hora de julgar, na hora de penhorar, enfim. Essa é a nossa finalidade. Eu acho, Everton, que esse é um dos temas aí para a gente delicados, mas extremamente importantes, né? Porque eu acho que a gente vai dar um tom aqui de algo que não tem nos livros. Os aspectos práticos da atuação do operador de direito. A gente não encontra isso em livro, então é a oportunidade que, no dia a dia, que os alunos, os nossos ouvintes têm aí de aprender a prática mesmo, o dia a dia do advogado. Coisa que, não sei, o Everton, não sei se advogou, eu advoguei muito pouco, então a gente tem até mais curiosidade do que experiência quanto a isso, né? O Paulo, que está mais na linha de frente aí da advocacia, que vai dar uma palestra para a gente hoje de longe como fazer disso. esse Longe disso. A advocacia, ela entra na minha vida sem bater na porta, na verdade, né? E eu brinco que eu frequento o fórum desde o meu primeiro dia, onde eu estava em fase gestacional. Então eu já bati a cabeça no balcão ali do fórum com a minha mãe advogando. Minha mãe advogada, meu pai advogado, falecido, meu avô advogado, meu tio. Então, eu venho de uma sequência, né, de atuações das quais me deu, querendo ou não querendo, uma certa experiência, um certo know-how, né, na atuação. Não é uma arte fácil, tá? Mas é uma arte que te compensa em todos os aspectos, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto social, no aspecto financeiro, né? Ô Paulo, então, e vem cá, você especificamente, você atua mais no civil? Eu atuo mais no civil, tá? Já atuei no âmbito criminal no começo da minha carreira, tenho aí 6 júris, certo. Mas eu não foi só acompanhando meu avô como um estagiário, né? Eu já era advogado, mas eu me colocava como estagiário mesmo ali, auxiliando. Mas a minha atuação hoje é no âmbito civil, em especial parte de contratos e no âmbito do direito das famílias e sucessão. Então, eu já vou te perguntar. No contencioso civil, como é que funciona ali esse tete-a-tete? O sujeito vai chegar, doutor, meu causo é esse aqui. Sim. Ele vai lá, ele vai colocar para você a situação. O que você faz no primeiro momento? Que tipo de conduta você vai tomar no primeiro contato que você tem com o cliente? Olha, eu particularmente, eu tenho uma forma de proceder que eu gosto muito e eu vim atualizando ela, né? Primeiro é recepcionar a informação da forma mais humilde e sincera possível. E entender que tem uma pessoa na sua frente com um problema. Que muitas vezes para você não é um grande problema, mas para a pessoa pode ser o problema da vida dela, né? Ao receber as informações, a primeira dica que eu passo para os colegas é assim, ó, a gente tem 2 caminhos, né? O primeiro caminho é pensar em resolver de forma eficiente e rápida. O segundo caminho é aumentar o problema dessa pessoa. E tem muito advogado, desculpe a sinceridade, que opcionam por aumentar o problema dessa pessoa. Não. Eu, na minha forma de proceder, prefiro direcionar pela rapidez e solução. Claro que essa opção do caminho que você faz pode sim te dar uma certa, aspas, prejuízo em termos de honorários. Você pode cobrar um pouco menos, né, diante desse ímpeto de alguns colegas de, né, a todo custo querer uma cobrança e uma lide extensa. Eu brinco e sempre falo para os meus alunos, o ônus de uma lide é muito maior que o honorário que você paga. Suportar um processo, inclusive
Claro que o judiciário evoluiu muito em termos de agilidade processual, mas uma pessoa que está numa fase de processos, seja como autor e principalmente como réu, requerido, num processo que dura lá 2, 3, 4, 5 anos, essa pessoa pensa na demanda diariamente. Então, esse é o ônus que a gente tem que se preocupar, justamente por tentar agilizar a forma de proceder. E diante disso, é que eu sempre incentivo as pessoas, em um primeiro momento, né, a fase de um acordo. Né? E o acordo no próprio escritório, conversando de uma forma muito franca com o possível autor, o possível réu daquela demanda, né, da outra parte, para tentar agilizar o máximo possível, né, a solução daquele problema. Então, essa é a minha primeira forma de proceder. Eu acho que é uma forma inteligente, né, uma forma justa e uma forma que tenta, de uma forma real, diminuir todo esse ônus processual da parte. Ou seja, evitar processualizar, né? Exato, exato. Eu acho que essa é a grande política da advocacia hoje, né? Essa é a advocacia moderna. É uma advocacia onde você tem o litígio. Se o litígio existir, você precisa resolvê-lo, claro. Eu vou precisar de uma decisão, né, do Poder Judiciário e eu vou atrás dela de forma plena, de forma real, de uma forma técnica. Vou, a todo custo, vou atrás do meu cliente, né? Mas eu gosto muito dessa tentativa prévia de acordo, né? E na prática eu venho obtendo bons resultados, né? Nessa linha. Inclusive, a própria legislação já caminha nesse sentido, né? Com a extrajudicialização dos atos, né? Por exemplo, no âmbito da família, eu consigo fazer divórcios no ambiente extrajudicial, consigo fazer procedimentos de inventário, né? E eu acho que essa é uma tendência. Eu acho que o advogado que não pensa dessa forma é o advogado que dificilmente ele vai ele vai permanecer na prática. E aí, Paulo, por exemplo, chegou o cliente lá. Certo. Se a sua primeira linha de atuação é a conciliação. Não importa muito saber se ele tem razão, né, naquilo que ele está dizendo. Não. Assim, ó, hora que o cliente menciona os fatos, claro que, como diz a boa regra, o primeiro juiz é, de fato, o advogado. E essa é a grande sensibilidade, né? Pode ser que o seu cliente chegue cheio de razão, né? Agora, pode ser que o seu cliente não tenha razão nenhuma, em especial quando o cliente chega com uma carta de citação. Doutor, promover uma ação, eu estou errado, etc. Né? Com base nessa primeira análise, né, que nós vamos realizar, é que a gente angulariza o acordo. Então, eu vou entrar em contato com um possível requerido, se o meu cliente está cheio de razão, de um formato, assim como eu vou entrar em contato com o autor da ação, sem tanta razão assim, para tentar resolver. E aquela velha máxima também, né? Poxa, por pior que seja a pretensão do seu cliente, né? Por pior que seja o estado processual do seu cliente, lute pelo menos pelo que a legislação fornece a ele, né? E com base nessa premissa, nessa dinâmica, eu, de forma real, tá? Eu marco reuniões no meu escritório mesmo, e eu recomendo. Tá? Claro que eu posso recorrer aos órgãos, eu posso recorrer a Sejusc, até o juizado especial, né, naquela primeira fase, etc. Mas eu marco reuniões no meu escritório. E digo mais, quando eu entro em contato com a parte, né, a primeira pergunta que se faz parte contrária. Né? A primeira pergunta que se faz você tem advogado? Se a pessoa fala, tenho advogado, eu até prefiro conversar com o advogado, porque a linguagem é uma linguagem mais direta. Agora, se ela fala, não, doutor, eu não tenho advogados, muitas vezes nem atende o telefone, fica uma coisa mais arredia, né? Eu falo, olha, o meu escritório está à disposição para conversar com você, para tentar resolver essa questão, né, da melhor forma. Mas eu insisto, se você puder ter um advogado, né, e ele possa comparecer, eu ficaria até mais satisfeito. Mas muitas vezes acontece de chegar o advogado ou só a parte e a gente conseguir resolver, ou não, né, e de uma forma muito, muito ética, deu certo, deu, não deu, né, cada um para o seu lado, né, do âmbito do litígio. E quando você está atendendo ali, eu já estou até falando para o pessoal que quer seguir a carreira na militância, na advocacia. Quando você está atendendo, você já coloca também, vamos lá, meus honorários, claro. Eu vou tratar da conciliação, né? Porque às vezes a pessoa fala, nós resolvemos aqui sem ajuizar, então não precisa pagar nada. Sim. Então você já deixa bem claro, meu âmbito de atuação vai aqui, então é assim que funciona também. Sim, eu vou falar alguma coisa aqui que parece ser dura, mas eu sinto isso na prática. Desculpe, mas eu vou falar. O que fica do seu cliente é o dinheiro dele. É isso. Se você ganhou a ação, você não fez mais do que a sua obrigação. Se você perdeu a ação, você é um péssimo profissional. Claro que alguns clientes
nós perseguimos um rol maior de amizade, né, de companheirismo, mas fiquem nessa trajetória. Você é um profissional, você tem despesas no seu escritório, você tem despesas de locomoção, você tem despesas com o telefone, o seu tempo vale dinheiro. Então você precisa de uma contraprestação, você precisa receber. E receber significa colocar na mesa o valor dos seus honorários. Uma boa dica que eu passo a quem me pergunta, aos alunos, é assim, ó, não tenham preguiça de elaborar um contrato. Poxa, é tão simples você elaborar um contrato, assim como você tem um modelo de procuração no seu computador, né? Um modelo de declaração de hipossuficiência no seu computador, tem um modelo de contrato. Faça o preenchimento lá do nome da pessoa, faça o preenchimento da sua atividade, faça o preenchimento da forma de pagamento. Assinou, passe a ser um leão na causa dele, né? Seja na primeira ou seja na segunda fase. Vamos chamar a primeira fase de tentativa de solução extrajudicial e a segunda vamos litigar. Mas se preocupem. Eu particularmente conheço excelentes advogados, que todo mundo aqui, excelentes advogados, uma situação financeira ruim. Por quê? Porque eles não conseguem cobrar. Por outro lado, eu conheço particularmente advogados medianos, advogados razoáveis tecnicamente, não é? Com um padrão de vida superior. Não é? Por quê? Porque ele consegue realizar a boa cobrança. Entendam, cobrar é exercício do seu direito. Direito como profissional. Evidente que tem pessoas aí que extrapolam, que excedem. A gente consegue visualizar aí no dia a dia pessoas que cobram valores absurdos a título de honorário. Não é isso que eu quero. Eu quero apenas que você cobre e valorize o seu trabalho. Quando você trabalha de forma correta, de forma valorizada, com honorários corretos, não é? Você entra num outro patamar da advocacia e a gente não pode esquecer disso. Até porque tem a tabela, né? Você tem que seguir a tabela Claro, da ordem, né? Ali, claro. Tudo isso, né? Pouco seguida, inclusive. Pouco seguida. Infelizmente, para menor. Não é? É verdade. É verdade que a concorrência é muito grande. A gente não pode esquecer disso, né? Mas assim, eu não consigo entender colegas realizando procedimentos de divórcio litigiosos por um salário mínimo, por meio salário mínimo. Eu tenho também o outro lado, que é a condição financeira do seu cliente. Nada impede que você parcele, que você divida, nada impede, né? Mas valorize o seu trabalho, gente, né? Se você não se dá valor, você não vai ter aquele valor, né, como contraprestação. Eu acho que o honorário ele tem que refletir o quanto vale o seu tempo, como você falou, né? E aí, às vezes, o advogado fica... quanto que meu colega está cobrando? Não é mercantilização, não é advocacia. Você tem o seu valor, você tem os seus gastos no escritório, você tem o valor do seu tempo, a sua hora. Então, sim, eu acho que quando o advogado consegue chegar nessa independência, nessa autonomia de falar, não, o meu valor é esse. Aqui está agregado o meu estudo, aqui está agregado o meu conhecimento, a qualidade do meu trabalho, e alguém paga por isso e não porque é o mais barato, aí nós estamos num patamar de uma advocacia bem sucedida, imagino eu, né? Não é um padrão fácil, tá, Misaka? Não adianta também o pessoal que está começando a carreira... Achar que já vai começar assim, né? Não, até porque você não vai ter experiência, você não vai ter um bom nome, que inclusive nós vamos debater isso no episódio específico, essa questão da publicidade do advogado, né? Nada impede que você comece cobrando menos. Isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, né? Agora, o que não se quer é que você, coloque, né, à margem um serviço que pelo menos um pouco a mais você precisa cobrar, né? E outra, é o que eu falo, não adianta você cobrar meio salário mínimo para conduzir um processo litigioso que vai te conduzir à prática de 20, 30, 40, 100 atos processuais, que você não vai pagar nem a despesa, a energia do seu escritório, né? Então você começa a trabalhar de uma forma incorreta e o seu serviço ele vai ser entregue de uma forma não perfeita. Eu acho que é isso aí. E você recomenda, você falou aí do contrato de honorários, ele fazer um contrato de honorários para a fase pré-processual, falou, ó, é esse aqui, se conseguiu acordo ou não conseguir, tiver que entrar com a ação, esse contrato aqui se exauriu, o pré-processual. Não. Ou já engloba num só. É o que eu faço. Eu deixo muito claro para o cliente que, e até, na verdade, é uma consulta que eu faço para ele. Ó, eu posso tentar uma fase inicial de conciliação? Muitas vezes eu tenho não. Né? Não, eu acho interessante. Claro, antes do sim ou do não, explique
Externalize para o seu cliente os prós, os contras, o que ele pode ter de benefício nessa história, né? E claro, que pode ter de malefício, que muitas vezes um tempo maior. Deixa eu te interromper, isso que eu queria saber. É porque, só para cortar, nós que trabalhamos com direito, a gente sabe que a lei pune. Sim. Né? Sim. Aquele que desvirtua Sim. a verdade, Sim. né? Tem Sim. vários, né? Não, e não é só isso. É isso que eu queria... Você coloca isso na mesa? Então, e não é só isso. Claro que eu coloco. A gente estabelece um prazo, 15, 20 dias para tentar resolver isso, nessa primeira fase, né? E tem um outro ponto. A conversa com a outra parte não é uma conversa fácil. Eu tô desconfiando de você, né? Primeiro que ela está desconfiando. Segundo, que eu tenho o seu cliente também falando assim, brincar, de que lado que ele está. Terceiro, eu também não posso abrir jogo de tudo, porque eu tenho, no ambiente litigioso, eu tenho estratégias, eu tenho teses, eu tenho formas de pensar. Então, agora, e por outro lado, eu tenho o benefício, se eu consigo ali resolver o problema, eu tenho os meus honorários prontamente, e voltando à questão dos honorários, Marcelo, eu estabeleço no contrato, a minha primeira fase, vou dar um exemplo simples, tá? R$2.000, que seja R$3.000, né? Numa fase de litígio, sei lá, R$8.000, R$5.000. E claro, se eu conseguir uma primeira fase, eu já recebo aquilo, está resolvido, né? Se eu não conseguir, o valor se soma e aí a gente segue o contrato, não tem problema. A gente pode colocar esses dois objetos, né? Numa primeira fase e numa segunda fase, né? E claro, a primeira fase eu vou cobrar se tiver o êxito, óbvio, né? Agora, Paulo, vamos lá. Se não tiver o êxito, vou para o litígio. Se tiver o êxito, eu tenho aquele valor, né, estabelecido. Mas a gente tem que tomar cuidado com outro problema, que vem acontecendo muito na prática. Pessoas te procuram, absorvem tecnicamente a forma que você raciocina em cima do problema dele, colhe todas as informações importantes e procura aquele que desvaloriza a advocacia. É o famoso cara que vai no arquiteto, pede a ideia. Exatamente. Constrói sozinho. Exatamente. Assim, em algumas ações, por mais comum que seja o procedimento, você tem boas estratégias. Você tem como proceder, né? Numa ação de alimentos, como é que você inicia, num procedimento de divórcio, na construção de um contrato, né? Então você passa para o cliente, até porque você precisa se apresentar para ele. Olha, eu costumo fazer assim, assado. Você incentiva a contratação. Aí é um âmbito do mercado mesmo, né? É a venda do serviço, né? Paulo, mas e se ele levar para o outro profissional? Olha, gente, aí faz parte do jogo. Mas tentem, e eu sempre né? Hoje eu consigo fazer isso, eu cobro consulta. Então eu tenho um custo de consulta. Exato. É o seu tempo lá também. Que é o meu tempo ali, que seja R$100, R$150, R$200, né? Para determinada situação. Então ele quer levar as informações, não tem problema. Assim como você consulta um médico, você leva uma receita, né? Um psicólogo, uma orientação. Para o advogado, você vai colher a estratégia, mas você vai pagar por isso. E tem outro ponto, né? Porque muitas vezes, o Misaka e Everton, você também não quer o processo. Então você não é porque a pessoa chegou até você que você também é obrigado a tratar, né? Então a consulta também passa a ser um ponto final. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que você nunca pode recusar uma causa. Quando você não quer, você cobra caro. Então, aí eu aproveitando o gancho, isso aí eu tava pensando aqui, eu sempre comento em sala de aula a questão da boa-fé, né? Sim. Voltando ao assunto das punições que a gente vê no código lá, né? Daquele que litiga, aquele que está pleiteando ali uma coisa que ele sabe que não tem fundamento nenhum. Então, é isso que eu queria ouvir. Eu não advoguei. Eu já passei essa fase, meu tempo ali, eu já peguei como carreira jurídica. Mas eu acho que eu não sei. Eu acho que se o cliente chegasse para mim, eu ia ser o mais... razão. Eu ia falar. Falou, meu amigo, é o seguinte, você não tem razão, tá escrito aqui assim, assado. E mais, se a gente for lá, o juiz pode punir a gente. Sim. Punir a gente não, você, né? Sim. Porque o advogado acaba não sendo penalizado. Você abre essa cartilha Claro. pra ele e fala, tá aqui, ó. Claro. Tá vendo? Tem multa aqui. Claro. Se mentir, a assinatura é sua mesmo? Você Claro. tá falando que não é sua. Mas, ó, vai ser feita uma perícia Claro. lá. Eu vou dar um exemplo que é muito comum. Ou não, você vai pro pau. Vamos ver. Não, de forma nenhuma. Mas de forma nenhuma eu faço isso. Eu vou te dar um bom exemplo do que acontece praticamente diariamente ou semanalmente. Uma das ações mais típicas que a gente observa no judiciário são as ações de indenização. Então é muito comum o sujeito observou lá no Instagram, você tem direito, no Facebook, ou eventualmente algum amigo falou, você tem direito.
Ele chega no escritório e fala, doutor, aconteceu isso comigo. Tem direito à indenização? Como é que é a explicação? Não é o sim ou não. A explicação é, olha, uma ação de indenização, para que você tenha sucesso, você precisa alcançar alguns requisitos. Que é, na verdade, a grande importância do direito material. A gente costuma sempre falar de processo, né? O processo começa, termina, mas, gente, o direito material, ele é de suma importância nessa fase de consulta. Então, amigo, eu tenho lá 4 ou 3 requisitos a depender do tipo de responsabilidade. Cumprimos o primeiro? Cumprimos o segundo? Talvez. O terceiro, não. Então, me desculpe. A gente não tem condição. Mas a consulta está contabilizada. A consulta está paga, né? A expertise foi proferida. Paulo, estou iniciando a carreira, a minha chance de atender um cliente e cobrar é 0. Eu concordo. A minha também era, e era 0 mesmo. E eu não cobrava consulta no começo. Porque sabia que muitas vezes a pessoa não tem condição, ou que a pessoa ia se assustar. E acontece hoje. A pessoa me liga, quer marcar um horário, marquem um horário. Quanto que é a consulta? R$150? R$180? Ah, então deixa pra lá. Tudo bem, deixa pra lá. Tudo bem, deixa pra lá. Né? Então, dê valor ao seu trabalho. Mas eu não vou ser hipócrita. No começo, eu não cobrava justamente para que eu tivesse. Para mostrar o seu serviço, né? E assim, eu imagino que nessa consulta, igual você falou, o cara pode chegar lá, escutar o que eu vou fazer e levar para outro. Mas muitas vezes você pode falar para ele o que você vai fazer, mas não o como. Sim, né? Claro. Você abre o quê? Você fala, aqui dá para de repente conseguir uma indenização. Agora, como é que nós vamos fazer? Aí é a parte técnica. O tempo, né? O momento, o time para fazer isso. O que é o problema hoje? Quais os documentos que você precisa juntar? Que é um ponto importante. O grande problema hoje é que as informações elas estão aí na rede social. Então, Google. Não, e sem falar que os processos, cá entre nós, são públicos. Então, se eu quiser ter acesso ao melhor processualista, que tem a melhor petição de direito à indenização e o caramba 4, eu tenho acesso. Eu vou lá né? Penalistas fazem muito isso, né? O pessoal do penal costuma ir atrás dos habeas corpus dos grandes advogados, justamente para colher a tese, né? Etc. A informação está aí. Eu acho que o que vai diferenciar o seu tempo, a sua disponibilidade, a boa conversa, a sinceridade com o seu cliente, né? Abrir o jogo. E já aconteceu de eu negar a um cliente uma ação, você não tem direito, mas explicando, repito, o direito material, e posteriormente ele me trouxe um divórcio. Posteriormente ele me trouxe um outro tipo de procedimento. Doutor, eu sei que não deu pela primeira vez, eu entendi, mas eu confio, né? Que a palavra é essa, eu confio na sua atividade e eu tenho essa outra questão. Tem como solucionar? Claro, tem como solucionar. Parece que a chave está aí, viu, Paulo? A chave é essa. Quando você conquista a confiança do cliente, você fidelizou ele. Fidelizou. Talvez não nessa ação, mas numa outra. É o que eu estava pensando. Você falou assim, quando a gente vai para uma proposta de conciliação, às vezes eu estou deixando de ganhar porque meus honorários vão ser menores. Só que, por outro lado também, por exemplo, se você fizer um bom acordo, você ganhou 2 clientes. Exatamente. Né? Claro. Isso também. Porque o cliente não quer saber de contraditório, não quer saber de produção de prova, de audiência, o cara quer resolver o problema. Que é o resultado. Não é? Eu penso assim também. Se eu fosse advogado, eu pensaria nisso. Vem cá, senta aqui. Até que eu gosto da conciliação. Senta aqui, vamos tentar resolver da melhor forma possível, porque você vai perder dinheiro. Né? Você pensa, primeiro ponto é esse. Você vai perder tempo, você vai perder cabelo, você vai perder noite de sono. Essa questão do ônus processual, são 4, 5 anos pensando na demanda, acordando, perdendo sono. Né? Muitas vezes até para ver se vale a pena essa tensão emocional da demanda. Né? Falar, você vai ganhar, tudo bem, você vai ter uma indenização. Às vezes você nem sabe se você vai levar o tal do ganha, mas não leva. Uhum. E aí você, por exemplo, se você não propor a ação, daqui 3, 4 meses você esqueceu essa ofensa que você recebeu. Sim. Se você propor a ação, você eternizou esse problema. Você vai ficar todo dia dormindo com ele. O quanto vale esse emocional de todo dia ficar pensando nele? Né? Será que vale uma indenização por dano moral? Sim. É assim, e você tem que ser franco. Isso aconteceu recentemente comigo. Uma cliente me liga e fala assim, Paulo, eu tô com um problema com a Vivo. Sei lá, um plano que veio, paguei a mais, etc. Quero promover uma ação. Fiz uma soma simples, né? Fora a questão de indenização, que é uma situação mais subjetiva, tem direito a R$1.500 que ela pagou a mais. Eu vou promover essa ação para ela? Eu não vou. O que eu falo que eu falei para a cliente? Olha, o juizado especial vai te atender,
você não precisa de advogado, você conseguirá o seu mérito e não terá o custo. O custo comigo vai superar essa questão. Ela conseguiu o resultado que ela objetivou e eu ganhei a confiança dela. Entenda, se eu trago ela para o meu escritório, vou cobrar honorários, ela terá o resultado, mas não terá no final das contas, porque ela vai pagar mais para o advogado. Depois ela sai falando, advogado, o cara me cobrou, etc, né? E você ganha um inimigo social, né? E ela fala para ciclano, beltrano, não é? E, ou seja, e a sua rede social de possíveis clientes, ela vai diminuindo. Ô Paulo, e mudando um pouco, quando você... hoje você está mais na área civil, então, aconteceu civil. Pessoal que está saindo da faculdade, que quer partir para advocacia. O que você falaria? Pegaria causas de todas as espécies ou já se especializaria em uma, civil, tributário, criminal? Tá aí um grande problema. Eu, da mesma forma, não vou usar de hipocrisia. No começo da minha carreira, eu acho que no começo da carreira de todo mundo aí, claro que a pessoa acaba fazendo um pouco de alguma coisa a mais, um pouco de uma área que ela estudou menos, ou que não se especializou. Ou seja, você começa a fazer um pouco de tudo. Clínico geral. Né? Um clínico geral. Agora, é mais do que comprovado que o clínico geral da advocacia, ele não tem uma eficiência tão grande. Tá? Copiar modelo e distribuir é fácil, amigo. Agora, você conduzir uma instrução com base numa correta análise processual, uma correta análise de direito material, né? Uma correta análise recursal, porque a depender do ramo você tem estruturas diferentes, né? Isso é difícil. Né? Então, o fazer por fazer, no começo da carreira, eu não recrimino. Agora, cuidado para que você não se responsabilize por isso. Para que você não erre um prazo, não erre um recurso, não erre uma tese, porque o seu cliente ele vai virar seu inimigo. Né? A gente brinca que nas ações que perdemos, a gente já ganhou 2 inimigos. A parte da qual você promoveu a ação em face e o seu cliente que você, em tese, perdeu. Né? É sempre importante você caminhar no ambiente que você prefere, no ambiente que você é mais fortalecido. Façam cursos, se aprofundem na matéria. Hoje, você tem acesso muito fácil a boas informações, os cursos online, etc. Né? Então, é claro que é mais satisfatório para o advogado recepcionar uma demanda no seu caminho, é o que eu recomendo que você faça na sua carreira. Pelo menos âmbito criminal, âmbito civil, âmbito do direito do trabalho, né? Âmbito previdenciário. E dentro desses nortes, né, você consegue ir sedimentando os pontos de maior tranquilidade. Eu acho que essa é uma estratégia que você não vai errar, não. Porque a gente vê, né? Até aquele velho ditado, né? Você tem que se destacar, né? Claro. Porque nós vemos aí faculdades e mais faculdades e alunos se formando, recém-aprovados da ordem. Então, nós temos muitos profissionais disputando esse nicho, né? Uhum. Então, se você cair naquela vala comum, você vai ser... Né? Mais um. Eu acho que eu sempre penso isso também. Você tem que se destacar. Não, eu vou ser o civilista, a minha área é contratual. Não, vou me destacar nessa área. Não, né? Assim, sejamos sinceros. Vocês, na atuação profissional de vocês, a hora que você pega uma petição do clínico geral da advocacia, é perceptível. É diferente, né? Uma instrução processual. Diz, o cara pagou uma diligência para que eu vá fazer uma instrução processual lá na vara do trabalho. Amigo, eu não sei nem o endereço da vara do trabalho. Eu vou lá fazer o quê? Né? Então, o risco do erro é muito grande. O cara não sabe nem o que ele está fazendo lá. Não sabe. Tá com um papel com um monte de pergunta. E ele nem sabe a hora, né? Primeiro que ele não sabe nem o lado que ele senta. Né? E aí ele não sabe como é que o juiz vai proceder. E eu falo isso para os meus alunos, hein? Não entre em uma sala de audiência, nem no ambiente virtual, sem ter conhecimento pleno do rito. Do momento que você se manifesta, do momento em que você profere as perguntas, do momento que você fica quieto. Né? Para que a atividade possa correr da forma correta. Vai passar vergonha na frente do cliente ali, né? Fala, poxa, onde é que eu amarrei meu jegue, né? Exatamente. Entendi. E outra, o juiz, naquele momento onde o processo tem o maior calor, né? Que é a fase de instrução, onde está todo mundo, né, convencionando aquelas coisas, percebe.
Né? É evidente que se o direito for caracterizado, ninguém vai tirar o direito da parte porque foi mal assessorado. Não, claro que não. Mas, poxa, né? Sempre tem uma possibilidade a mais, né, de você conquistar benefícios a mais. Inclusive o cliente, a própria confiança do cliente. Acho que a gente já está aí estourando o nosso tempo, mas como a gente imaginou, esse é um tema que nós vamos prolongar, esticar ele, porque tem muita coisa para falar. Legal. E é coisa que não está no livro. O pessoal percebeu aí pelo esse bate-papo nosso aqui que esses... É o que sente no dia a dia, né? Isso aqui vai virar um coisa do Netflix, com várias temporadas aí para falar até o final, como diz o Everton, até a satisfação e o legal é assim, hoje eu estou falando do advogado. Nos próximos, a gente vai tratar de processo, né, de forma específica. Como é que o juiz analisa um processo, como é que o juiz analisa uma questão probatória, né? Que também não vai estar no livro isso. Mas é isso aí. Então, acho que por hoje tá bom, né? Para começar aí nossa série aí da Netflix. E a gente vai com outras temporadas depois. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, do nosso curso de Direito aqui do Unisalesiano. Fiquem com a gente, acompanhem os demais episódios aí, porque eu tenho certeza que serão tops. Até mais. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau.